Pedi ajuda aos meus pais para fazer uma cirurgia urgente no coração, porque eu poderia morrer. Sou mulher, e tudo começou há 3 anos, quando eu tinha 26 anos e fui diagnosticada com uma doença cardíaca rara chamada miocardiopatia hipertrófica. Basicamente, o músculo do meu coração estava ficando grosso demais, e isso me mataria se eu não fizesse uma cirurgia em breve. Os médicos foram muito claros ao dizer que não era algo que eu pudesse adiar por meses ou anos. Disseram que talvez eu tivesse 6 semanas para fazer a cirurgia, ou poderia literalmente desmaiar a qualquer momento por causa de uma parada cardíaca. Estava sentada no consultório do cardiologista, tentando não entrar em pânico enquanto ele explicava que precisariam cortar uma parte do músculo do meu coração para preservar minha vida. A cirurgia foi marcada para o dia 15 de outubro e custaria cerca de $40 mil, mesmo com o meu plano de saúde, porque, ao que parece, esse tipo de cirurgia não é totalmente coberto. Eu teria que pagar uma franquia alta, coparticipações e um monte de outras coisas que nem entendia direito. Mas eu sabia que não tinha esse tipo de dinheiro guardado, quero dizer, quem tem aos 26 anos, trabalhando como designer gráfica, ganhando o suficiente apenas para pagar o aluguel, dívidas estudantis e supermercado? Então liguei para os meus pais, porque o que mais eu poderia fazer? Contei a eles sobre o diagnóstico, sobre a cirurgia e quanto custaria, e perguntei se podiam me ajudar, porque era literalmente uma questão de vida ou morte. Minha mãe começou a chorar ao telefone e meu pai pegou a ligação e disse que claro que me ajudariam, que iriam encontrar uma forma. Senti um enorme alívio porque pensei, ok, meus pais me amam e vão garantir que eu não morra por causa disso. Mas 2 dias depois, minha irmã Carolina me liga toda empolgada porque acabou de ficar noiva do namorado, Andrés, a quem eu tinha visto talvez 3 vezes. Parece uma boa pessoa, mas nada além disso. Ela começa a dizer que quer se casar em dezembro em um lugar paradisíaco, porque foi onde viajaram juntos pela primeira vez e que seria super romântico. Sempre sonhou com um casamento na praia. Fiquei feliz por ela, suponho, mas também estava pensando na minha cirurgia cardíaca que aconteceria em cerca de 5 semanas. Então Carolina diz que o casamento custaria cerca de $60 mil e que contava com nossos pais para cobrir a maior parte, porque foi isso que fizeram para o casamento do nosso irmão mais velho 2 anos atrás. Ela não quer nada menos do que ele teve. Comecei a sentir um nó estranho no estômago, mas tentei me convencer de que meus pais tinham economias. Eles são professores, então não ganham muito, mas trabalham há cerca de 30 anos, têm casa própria e sempre pareceram ter dinheiro suficiente para as coisas. Na semana seguinte, fui jantar na casa dos meus pais, como costumava fazer, e voltei a falar sobre a cirurgia, porque o hospital precisava de um adiantamento e eu queria saber como a conta seria paga. Meu pai fez uma cara estranha e minha mãe nem conseguia olhar nos meus olhos. Finalmente, meu pai disse que precisava conversar comigo sobre algo, e eu já sabia que não seria nada bom. Ele começou a explicar que o casamento da Carolina seria caro e que eles já tinham pago o sinal do local, do buffet e do fotógrafo, e que não podiam recuperar esse dinheiro. Como o casamento seria em outro estado, todos os parentes precisariam de passagens de avião e hospedagem, e meus pais estavam pagando pelos meus avós e pelos meus tios, porque eles não podiam arcar com isso. Basicamente, eles tinham se comprometido a gastar cerca de $50 mil nesse casamento que aconteceria 2 meses depois da minha cirurgia. Fiquei ali, fazendo as contas mentalmente, e pensei, então eles têm 50 mil para um casamento, mas não podem me ajudar com 40 mil para uma cirurgia que salvaria minha vida. Meu pai disse que não era tão simples, porque eles já tinham feito promessas, e as pessoas estavam contando com eles, e que Carolina estava planejando esse casamento há anos, embora tivesse ficado noiva havia apenas 2 semanas. Mas, ao que parece, ela tinha um painel de inspirações no Pinterest desde os 16 anos, ou algo assim. Minha mãe finalmente falou e sugeriu que talvez eu pudesse adiar a cirurgia até depois do casamento. E então, poderiam me ajudar? Fiquei olhando para ela. Será que ela não tinha ouvido o médico dizer que eu poderia morrer a qualquer momento? Adiar a cirurgia por 3 meses era basicamente aceitar morrer. Eu disse isso, e ela respondeu que talvez o médico estivesse exagerando. Disse que há problemas cardíacos na família e que o pai dela viveu com isso durante anos antes de se tratar. Mas o pai dela morreu de ataque cardíaco aos 58 anos, e eu a lembrei disso. Ela ficou em silêncio, e então meu pai disse que talvez eu pudesse conseguir um empréstimo ou pedir um plano de pagamento no hospital. Foi aí que comecei a ficar realmente furiosa. Por quê? Por que eu teria que me endividar para salvar minha vida, enquanto eles estavam prestes a gastar $50 mil em uma festa de um único dia? Então eu disse isso a eles.
E Carolina, que aparentemente estava ouvindo da cozinha, entrou furiosa e começou a gritar comigo, dizendo que eu estava tentando arruinar o casamento dela, que eu sempre fui invejosa e agora estava tentando manipular nossos pais com minha história triste de doença. Perdi o controle e comecei a gritar de volta que eu não estava inventando uma condição cardíaca e que não queria arruinar nada, mas que eu poderia literalmente morrer se não fizesse a cirurgia. Carolina gritou que eu estava exagerando, que muitas pessoas têm problemas cardíacos e vivem normalmente, que eu não precisava de uma cirurgia tão urgente, que eu só queria tirar o foco do casamento dela e fazer tudo girar em torno de mim, como sempre faço. Meus pais estavam lá sentados, sem dizer uma palavra, enquanto as filhas gritavam uma com a outra sobre se uma delas ia morrer ou não. Finalmente, meu pai nos mandou acalmar e disse que eles já tinham tomado uma decisão, que pagariam o casamento, porque já estavam comprometidos e tinham prometido isso a Carolina, e que não podiam voltar atrás agora, mas que tentariam me ajudar depois do casamento, se eu pudesse esperar. Levantei-me e fui embora andando, porque não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Liguei para meu irmão Santiago quando cheguei em casa e contei o que tinha acontecido. Ele disse que tentaria ajudar, mas que tinha acabado de comprar uma casa e sua esposa estava grávida, então ele também não tinha $40.000 disponíveis, mas que talvez pudesse me dar 5.000. Agradeci, mas isso não seria suficiente, e o tempo estava se esgotando. Acabei pedindo empréstimos e colocando o restante nos cartões de crédito, basicamente arruinando meu futuro financeiro para poder pagar a cirurgia. Fui operada no dia 15 de outubro, como previsto, e tudo correu bem. O médico disse que agora eu deveria ficar bem, mas que precisaria de acompanhamento regular pelo resto da vida e talvez outra cirurgia no futuro. Mas, por agora, estou bem e estou viva, o que é mais do que poderia dizer se tivesse esperado até depois do casamento na praia da Carolina. Meus pais nem sequer foram ao hospital no dia da minha cirurgia, porque estavam ocupados com coisas do casamento. Carolina teve algum tipo de crise com as flores, ou com a música, ou com alguma outra coisa igualmente importante, e eles tiveram que dirigir por 3 horas para encontrar a organizadora do casamento. Minha mãe me mandou uma mensagem desejando boa sorte, e nada mais. Santiago foi e esteve comigo antes da cirurgia, e minha melhor amiga Valeria também esteve lá. Suponho que isso tenha sido suficiente, mas doeu muito saber que meus pais não se deram ao trabalho de aparecer quando eu estava prestes a ter o peito aberto para salvar minha vida. Mas puderam dirigir 3 horas para falar sobre flores de casamento. A recuperação da cirurgia foi complicada, e fiquei fora do trabalho por 6 semanas. Não consegui pagar o aluguel por 2 meses e tive que me mudar para a casa de uma amiga da universidade, dormindo no sofá por um tempo. Meus cartões de crédito estavam no limite, e eu recebia ligações de cobradores. Minha vida basicamente estava desmoronando. Mas pelo menos eu estava viva. O casamento da Carolina aconteceu em dezembro. Ao que parece, foi lindo e perfeito, tudo o que ela sempre sonhou. Meus pais postaram 1 milhão de fotos no Facebook sobre o dia especial da filha, o quanto estavam felizes e o quão mágico foi tudo. Eu não fui, porque ainda estava me recuperando, e também porque me sentia ressentida e com raiva, e não queria fingir que estava tudo bem. Mas é aqui que tudo começa a ficar realmente absurdo e eu fico cheia de raiva só de pensar, mas preciso contar tudo para que se entenda por que fiz o que fiz ontem. Cerca de 6 meses após o casamento, meu pai me liga dizendo que precisamos conversar. Ele tinha um tom estranho e preocupado, e pensei que talvez quisessem se desculpar e me ajudar a pagar parte da dívida médica ou algo assim. Mas quando fui vê-los, me disseram que estavam com sérios problemas financeiros e que poderiam perder a casa. Descobri que eles não tinham gasto apenas $50.000 no casamento, gastaram quase 80.000, porque Carolina continuava querendo acréscimos e mudanças, e a lista de convidados só crescia. Eles pagaram as passagens e hospedagens de todos. E além disso, pediram um empréstimo usando a casa como garantia para cobrir tudo. Agora, não conseguiam pagar as parcelas e o banco estava ameaçando tomar a casa. Meu pai me perguntou se eu podia ajudá-los, e comecei a rir, porque era tão inacreditável que parecia uma piada. Ele se irritou e disse que aquilo não tinha graça nenhuma, que poderiam perder tudo. Eu disse, talvez devêssemos ter pensado nisso antes de escolher um casamento em vez da vida da própria filha. Minha mãe começou a chorar e disse que eu estava sendo cruel, mas eu não estava sendo cruel, estava sendo honesta. Eu disse isso a eles, e também disse que tinham tomado uma decisão quando decidiram que a festa da Carolina era mais importante que a minha cirurgia. Agora, teriam que lidar com as consequências. E que eu não iria salvá-los, já que eles me deixaram sozinha para descobrir como salvar a minha própria vida.
Meu pai disse que era diferente, que eles achavam que eu ficaria bem e que não sabiam que eu realmente precisava da cirurgia com tanta urgência. Eu disse que o médico foi claro ao afirmar que eu poderia morrer a qualquer momento, e perguntei qual parte disso ele não havia entendido. Ele não soube o que responder. Então, acabaram perdendo a casa, aproximadamente um ano depois, e tiveram que se mudar para um pequeno apartamento. Meu pai conseguiu um segundo emprego fazendo entregas por aplicativo, e minha mãe começou a limpar casas nos fins de semana. Carolina e Andrei se mudaram para outro estado por causa do trabalho dele e basicamente desapareceram de todo o caos familiar que ajudaram a criar. Às vezes, eu me sentia mal pelos meus pais, porque estavam envelhecendo e tudo isso foi muito duro para eles. Mas também sentia que eles mesmos haviam se colocado nessa situação, e agora precisavam viver com as consequências. Eu ainda estava pagando minha dívida médica e vivendo de salário em salário, então não é como se eu estivesse em condições de ajudá-los, mesmo que quisesse. Avançando para ontem, minha mãe apareceu no meu apartamento, chorando e implorando por ajuda, porque estavam prestes a ser despejados do apartamento e não tinham para onde ir. Ela disse que se arrependia de tudo relacionado à cirurgia, que haviam cometido um erro, que sabia que eu devia odiá-los, mas que estavam desesperados, que precisavam de dinheiro e de um lugar onde ficar. Fiquei ali, olhando para minha mãe, uma mulher de 62 anos chorando na minha porta. Parte de mim queria ajudar, porque é minha mãe e eu a amo. Mas outra parte se lembrava de como me senti tão sozinha, enfrentando uma cirurgia no coração, de como estava apavorada e como eles não estiveram lá quando mais precisei. Então eu disse que não podia ajudá-la e fechei a porta. Pude ouvi-la chorando no corredor e me senti horrível, mas também senti que era o que eles mereciam. Eu não sou responsável por corrigir os erros deles, quando eles não estavam lá para me ajudar numa situação de vida ou morte. Meu irmão Santiago me ligou mais tarde, dizendo que nossa mãe havia ligado para ele chorando. Ele acha que eu deveria ajudá-los porque são nossos pais, estão velhos e assustados, e todos cometem erros, e que eu deveria ser a mais sensata. Mas eu disse a ele que, se queria tanto ajudá-los, que os deixasse morar com ele e com sua esposa grávida, e visse como era isso. Santiago disse que isso não era justo, que a situação dele era diferente e que não tinha espaço para eles. Eu respondi, bom, minha situação também era diferente quando precisei de uma cirurgia no coração, e eles escolheram o casamento da Carolina. Então acho que todos temos que tomar decisões difíceis. Então, esta manhã, Carolina me ligou pela primeira vez em 2 anos, gritando comigo, perguntando como eu podia virar as costas para nossos pais quando eles precisavam de ajuda. Disse que eu estava sendo egoísta e vingativa, que precisava amadurecer e deixar o passado para trás. Eu disse que, se ela se importava tanto com nossos pais, que mandasse dinheiro para eles. Carolina disse que isso não era responsabilidade dela, que eles não eram problema dela. Eu respondi, bom, também não são problema meu. E ela desligou o telefone, não sem antes dizer que eu era uma pessoa horrível e que um dia me arrependeria de tudo isso. Não sei. Estou confusa, com raiva, triste, e sinto culpa. Mas também sinto que estou certa. Não sei dizer se estou sendo razoável ou se estou sendo uma filha terrível. Preciso que alguém me diga se estou errada, porque todos da minha família têm uma opinião, mas todos também têm seus próprios interesses ao me dizerem o que eu deveria fazer. A verdade é que eu não sou rica. Ainda estou pagando a dívida médica. Moro em um estúdio e trabalho como freelancer, então minha renda não é estável. Não é como se eu tivesse milhares de dólares sobrando para dar a eles. E mesmo que tivesse, não sei se gostaria de fazer isso, porque eles tinham sim milhares de dólares quando eu precisava da cirurgia e escolheram gastá-los no casamento da Carolina. Talvez isso me torne uma pessoa rancorosa ou vingativa, como diz Carolina. Mas acho que isso me torna humana. Acho que tenho o direito de estar com raiva, e que eles devem enfrentar as consequências das decisões que tomaram, assim como eu tive que enfrentar as consequências das decisões deles quando quase morri porque não quiseram me ajudar. Primeira atualização. Bom, muitas coisas aconteceram desde que publiquei isso, e sinceramente estou sobrecarregada com todas as respostas e o apoio de tanta gente, então, obrigada por isso. Mas também, algumas pessoas estão realmente indignadas por mim, e embora eu agradeça, preciso atualizá-los sobre o que está acontecendo. Depois que publiquei pela primeira vez, meu telefone não parou de tocar, porque, ao que parece, minha mãe ligou para todos os parentes e contou que eu me recusara a ajudar e que eles iam ficar sem lar, e que tudo era culpa minha. De repente, comecei a receber ligações de tios, tias e primos dizendo que eu precisava ajudar meus pais porque família é família e que eu estava sendo egoísta.
Mas isso foi o que mais me chocou e me fez perceber o quão distorcida está a minha família. Minha prima Mariela, com quem sempre me dei bem, me ligou dizendo que tinha ouvido falar da situação e queria ouvir a minha versão dos fatos. Quando contei tudo, ela ficou em silêncio e depois disse que não fazia ideia de que meus pais não tinham me ajudado com a cirurgia. Ela acreditava que eles tinham pago tudo. Perguntei o que queria dizer com isso, e ela disse que, no casamento da Carolina, meus pais contaram a todos quanto havia custado a cirurgia que eles ajudaram a pagar, e que tinha sido um grande sacrifício, mas que estavam felizes por poder ajudar, porque é isso que os pais fazem, e estavam recebendo toda aquela admiração e elogios por serem tão bons e dedicados, por terem se sacrificado pela filha doente. Então, enquanto eu me endividava e dormia no sofá da minha amiga, meus pais estavam no casamento da Carolina dizendo a todo mundo que tinham me ajudado a salvar a vida, recebendo elogios por algo que não fizeram. Fiquei enjoada ao ouvir isso de Mariela, porque isso significa que eles sabiam exatamente o quão errado foi o que fizeram, mas mesmo assim quiseram parecer bem diante dos outros. Liguei para Santiago e contei o que Mariela havia dito, e ele ficou em silêncio por um bom tempo. Depois disse que se lembrava de nossa mãe comentar algo sobre ter ajudado com os custos da cirurgia durante o casamento, mas que ele estava lidando com os enjoos da esposa grávida e se preparando para o bebê, então não deu muita atenção. Simplesmente assumiu que era verdade. Foi aí que percebi que meus pais não apenas escolheram o casamento da Carolina em vez da minha cirurgia, como também mentiram para toda a família e se fizeram passar por heróis enquanto eu lutava para sobreviver financeiramente e emocionalmente. Isso só me deixou ainda mais furiosa e me fez sentir ainda mais segura de que tomei a decisão certa. Mas então, ontem, minha mãe apareceu na cafeteria onde eu estava reunida com um cliente, o que foi extremamente constrangedor, porque eu estava apresentando alguns designs de logotipo, e de repente entra uma mulher chorando perguntando ao barista se me conhecia e apontando para minha mesa. Meu cliente ficou confuso, e tive que me desculpar para atender minha mãe, que estava sentada em um canto, com uma aparência péssima, implorando para conversar comigo por 5 minutos. Disse ao cliente que era uma emergência familiar e que precisaríamos remarcar. Depois levei minha mãe para fora. Ela começou a se desculpar, dizendo que tinham cometido um erro terrível, que se enganaram em relação à cirurgia, que sabia que me machucaram e que lamentava, mas que estavam desesperados e precisavam de ajuda. Prometeu que me reembolsariam assim que conseguissem se estabilizar. Perguntei sobre o que ela havia contado a todos no casamento da Carolina, que tinham me ajudado com a cirurgia, e ela fez aquela cara de quem foi pega. Disse que sentia vergonha de não ter podido me ajudar, e que não queria que os outros pensassem que eram pais ruins, então deixou que as pessoas acreditassem que tinham ajudado, e depois a história saiu do controle. Mas não foi isso que Mariela contou. Ela disse que, ativamente, meus pais estavam dizendo que haviam ajudado e se gabando disso. Então confrontei minha mãe, e ela começou a chorar ainda mais, dizendo que estava envergonhada, que cometeu erros e que só queria que a família voltasse a ficar unida. Parte de mim sentiu pena dela, porque parecia desesperada e assustada. Mas outra parte só conseguia pensar no fato de que ela mentiu para toda a família sobre algo tão sério e me deixou com a imagem de filha ingrata, enquanto ela se fazia passar por heroína. Então eu disse que precisava de tempo para pensar. E ela respondeu, não temos tempo, porque vamos ser despejados na semana que vem. Eu disse, isso não é problema meu. E ela se irritou. Disse que eu era igual ao pai dela, teimosa e rancorosa, e foi embora. Mais tarde, Carolina me ligou novamente. Desta vez, ela não estava gritando. Estava chorando. Disse que havia conversado com nossa mãe e sabia sobre as mentiras que contaram no casamento, e que se sentia muito mal. Que queria ajudar nossos pais, mas que ela e Andrés também estavam com dificuldades, porque ele havia perdido o emprego e estavam morando com os pais dele, em outra cidade, e que não tinham dinheiro para mandar. Quase senti pena da Carolina, porque ela parecia realmente arrependida. Mas então disse que talvez, se eu ajudasse nossos pais agora, ela poderia me reembolsar depois, quando se estabilizassem e Andrés conseguisse um novo emprego. Percebi que ela ainda estava tentando me fazer resolver o problema enquanto ela não fazia nada. Então eu disse a Carolina que ela teve o casamento dos sonhos, e agora devia encontrar uma forma de ajudar os pais que se endividaram para dar isso a ela. Que não era minha responsabilidade consertar o desastre que o casamento dela provocou. Ela ficou em silêncio e disse que nunca pediu para eles gastarem tanto, que eles tomaram essas decisões sozinhos. Eu disse, sim, eles tomaram decisões. E escolheram o seu casamento em vez da minha cirurgia. Agora você precisa lidar com as consequências de ser a filha favorita. E desliguei. Sei que alguns dirão que estou sendo dura demais.
Mas estou cansada de esperarem que eu resolva tudo, quando fui a pessoa mais prejudicada por toda essa história. Ainda estou lidando com as cicatrizes emocionais e financeiras das decisões deles. Meu histórico de crédito continua prejudicado pela dívida médica. E ainda estou fazendo terapia para lidar com o trauma de ter estado à beira da morte e me sentir abandonada pela minha família. E agora querem que eu simplesmente esqueça tudo isso e os salve das consequências dos próprios atos? Não acho que isso seja justo. Então vou manter minha decisão de não ajudá-los. Se isso me torna uma pessoa má, então acho que serei essa pessoa. Mas ao menos sou alguém que não reforça comportamentos terríveis. Talvez eles aprendam algo ao terem que enfrentar, pela primeira vez, as consequências das próprias decisões. Segunda atualização, esta provavelmente será minha última atualização, porque estou cansada de pensar nessa situação e quero seguir com a minha vida. Mas queria contar o que aconteceu. E agradeço a todos pelo apoio e pela validação, porque isso realmente me ajudou a não me sentir maluca com tudo isto. Então, os meus pais foram despejados do apartamento e, neste momento, estão a viver na cave do irmão do meu pai, o tio Luiz, e da esposa dele. Segundo Santiago, não está a correr bem, porque a esposa do Luiz nunca gostou dos meus pais e deixou claro que isso é temporário, e que tem de encontrar outro lugar em breve. A Carolina voltou a ligar-me, desta vez furiosa. Disse que a culpa de os nossos pais estarem praticamente sem abrigo e a viver numa cave como refugiados era minha. Que eu era uma pessoa horrível por deixar que isto acontecesse quando podia ter evitado tudo. Respondi que eu não fui quem os fez gastar $80 mil no casamento dela, nem quem os obrigou a pedir um empréstimo com a casa como garantia. A situação em que estão não é culpa minha. Ela disse que eu era insensível, e que me iria arrepender quando eles morressem, e eu tivesse de viver com a culpa de não os ter ajudado quando mais precisavam. Eu disse que eles também não me ajudaram quando eu mais precisava, e que quase morri. Agora é a vez deles aprenderem a sobreviver sem mim, como eu tive de aprender a sobreviver sem eles. Foi então que ela disse algo que me deixou furiosa, que a minha cirurgia não era assim tão séria, que muitas pessoas vivem com problemas cardíacos sem operar, e que eu estava a exagerar tudo. Nesse momento percebi que ela ainda não entendia nada, e provavelmente nunca entenderia. Disse a Carolina que, se precisava de acreditar que o casamento dela era mais importante do que a minha vida para conseguir dormir à noite, então que continuasse a pensar assim. Mas eu sei a verdade, e agora todos sabem. Ela não pode reescrever a história para se sentir melhor com o que aconteceu. Depois disso, bloqueei o número dela. Estou farta de ter a mesma conversa vezes sem conta. O Santiago tenta manter-se neutro, mas contou-me que falou com os nossos pais, e que eles estão a trabalhar em vários empregos para tentar juntar dinheiro para o depósito de um novo apartamento. Esperam ter o suficiente no próximo mês, mas está a ser difícil, e estão exaustos e estressados. Disse-me que os nossos pais lhe pediram para me perguntar mais uma vez se eu consideraria ajudá-los, só com o depósito, não com despesas contínuas. Apenas o suficiente para conseguirem ter um lugar próprio. Eu disse ao Santiago que já dei a minha resposta e que não vou mudar de ideias. Se ele quiser ajudá-los, que o faça. Mas que parem de me pedir. O Santiago disse que entendia minha posição, mas que ainda assim achava que eu devia considerar perdoá-los, porque guardar rancor só me fazia mal. Que eles estavam verdadeiramente arrependidos e tinham aprendido a lição. Eu disse que algumas lições são caras, e que esta é uma delas. E que talvez deviam ter pensado no preço antes de tomar as decisões que tomaram. Ele não discutiu depois disso, mas ficou claro que acha que estou a ser teimosa. Talvez esteja. Mas acho que estou a ser coerente, e que estou a proteger-me de pessoas que já demonstraram que me abandonariam quando mais importa. O mais estranho nisto tudo é que agora sinto-me melhor do que em anos, porque finalmente impus-me e estabeleci limites com a minha família. Já não carrego aquela confusão e angústia sobre se estou a ser injusta, porque agora sei que não estou. Tenho feito terapia com regularidade desde que tudo isto começou, e a minha terapeuta ajudou-me a perceber que o que os meus pais fizeram foi uma forma de abandono. E que está tudo bem em proteger-me de pessoas que me fizeram mal, mesmo que sejam da minha família, mesmo que agora estejam arrependidas. Algumas pessoas perguntaram sobre a minha saúde, estou bem. O meu coração está estável e faço check-ups de 6 em 6 meses. O meu cardiologista diz que está tudo a correr bem e que posso ter uma vida normal, desde que me cuide e mantenha o acompanhamento. A dívida médica está quase completamente paga e o meu crédito está a melhorar pouco a pouco.
Estou muito melhor financeiramente do que logo após a cirurgia, e sinto orgulho de mim mesma por ter enfrentado tudo isso sozinha, mesmo que tenha sido difícil e assustador. Também penso no que teria acontecido se tivesse esperado até depois do casamento da Carolina para operar, como os meus pais queriam. A verdade é que provavelmente teria morrido, porque a minha condição estava a piorar rapidamente, e os médicos foram muito claros ao dizer que adiar a cirurgia era extremamente perigoso e inaceitável. Por isso, quando as pessoas dizem que eu devia perdoar os meus pais porque não sabiam o quão grave era, lembro-me que o médico explicou tudo com muita clareza. Os meus pais escolheram ignorar essa informação porque era inconveniente para os outros planos que tinham, e isso é algo com que nunca vou estar em paz. Sei que algumas pessoas acham que estou a ser muito dura, e talvez algumas das pessoas que leem isto também pensem que eu devia ajudar os meus pais porque são idosos e estão assustados, e que a família deve manter-se unida. Mas eu acredito que a família também deve manter-se unida quando alguém está prestes a enfrentar uma cirurgia que pode salvar-lhe a vida, e eles não fizeram isso por mim. Não estou a dizer que nunca mais terei uma relação com os meus pais. Mas, por agora, preciso de espaço, e preciso que eles entendam que as suas ações tiveram consequências. Não vou fingir que está tudo bem só para que eles se sintam melhor com as decisões que tomaram. A Carolina pode continuar a viver noutra cidade com o Andrés, fingindo que o casamento dela não causou todo este desastre. Os meus pais podem continuar a trabalhar em vários empregos para pagar pelos erros financeiros que cometeram. Eu vou continuar com a minha vida e a cuidar de mim mesma, porque foi isso que aprendi a fazer quando eles não estavam lá para me ajudar. Obrigada a todos os que comentaram e enviaram mensagens de apoio, porque isso realmente me ajudou a não me sentir tão sozinha nesta situação. É reconfortante saber que há pessoas que entendem que, às vezes, temos de nos colocar em primeiro lugar, mesmo que seja difícil e que os outros não gostem. Portanto, esta é a minha última atualização. Estou a seguir com a minha vida. Já perdi tempo e energia demais com pessoas que demonstraram que não priorizam o meu bem-estar quando realmente importa. Mereço melhor do que isso. Tal como todas as pessoas que foram abandonadas por quem deveria amá-las incondicionalmente. Obrigada por teres assistido até aqui. Deixe o teu like e subscreve o canal para não perderes novas histórias.